Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, esses tempos atrás eu fiz um vídeo por aqui falando sobre o mercado dos times europeus. Eu comentei quem eles contrataram, quais as minhas expectativas, o que eu achava que ia ser, quem eu achei que foi melhor e quem não foi. Só que os campeonatos começaram, a Champions League já tá aí, os campeonatos já estão quase na 10ª rodada e já dá para ter uma noção de como os times estão se desenhando para a temporada. Quem que talvez vai brigar por rebaixamento, quem vai brigar por título e quem realmente é favorito para a Champions. Então eu vim aqui comentar sobre o início dos times europeus nessa temporada e como eu acho que vai se desenhar essa continuação aí. E hoje eu vim falar sobre como está sendo o começo dos times europeus. Afinal, quem será que realmente está correspondendo às expectativas? Quem está sendo superior ao que se achava e quem está sendo inferior à expectativa que a gente criou? Afinal, muitos times aí que a gente criava uma expectativa muito alta não estão rendendo o que a gente esperava. E alguns times que a gente não dava nada estão rendendo muita coisa. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o início de temporada de cada um dos grandes clubes da Europa. E para começar, vamos falar sobre o país que normalmente está reinando aí na Europa, que é a Inglaterra. E nada melhor para falar da Inglaterra do que começar com o time que está reinando por lá, que é o Manchester City. O atual campeão da Champions League ainda está invicto nessa temporada, são 18 pontos de 18 possíveis, vencendo inclusive Fulham e Newcastle nesse meio tempo. Então o começo do Manchester City é excelente. O começo do Manchester City é muito bom, afinal é o atual campeão da Champions e tem que manter o nível se quiser ser campeão de novo. É o atual campeão da Premier League e tem que manter o nível se quiser vencer de novo. E aparentemente o City quer muito vencer de novo esses campeonatos, afinal está destruindo todos os adversários. O time do Guardiola tem uma média de 2,7 gols por jogo, mesmo disputando a liga mais difícil do mundo. E olha que o De Bruyne está machucado. E o time sofre apenas 0,5 gols por jogo, que significa que o Manchester City leva praticamente um gol a cada 2 jogos, o que é muito pouco. De 6 jogos, eles tomaram apenas 3 gols. O começo de temporada do Manchester City na Premier League é sensacional, e eles também estrearam na Champions League muito bem, ganhando. Apesar de ter saído atrás do placar, eles conseguiram reverter a situação. O Manchester City, inclusive, em alguns jogos começou saindo atrás do placar e ainda assim conseguiu reverter a situação, o que é sensacional, o que mostra o quanto o City amadureceu e o quanto o time do City consegue reverter placares, o quanto eles conseguem crescer no jogo mesmo saindo atrás, o que só mostra o quanto esse time é uma máquina. Fora, é claro, o Haaland, que tem 8 gols e 1 assistência em 6 jogos da Premier League. Parece que ele vê o campeonato mais difícil do mundo e destrói. Parece que o Haaland não tomou noção ainda que ele está disputando uma liga tão top. Bom, se o City vem sendo soberano na Inglaterra, existe um time que com certeza, nesses últimos anos inclusive, vem atrapalhando a vida do City nessa soberania. E é o time que mais fica atrás e mais morde para não deixar o Manchester City ganhar títulos, que é o Liverpool. O Liverpool tem 16 pontos somados na Premier League de 18 possíveis, e eles marcaram 15 gols e sofreram apenas 5, o que é uma média absurda também. O Liverpool começou a temporada muito bem, muito acima do que eu esperava, porque o Liverpool teve uma temporada passada bem abaixo do que se esperava deles, e nessa temporada eles começaram com tudo, que é para mostrar que aquela temporada fica no passado. Inclusive, um dos melhores jogos do time nessa temporada foi contra o Newcastle. O time do Newcastle saiu na frente do placar, fez 1-0 e o Liverpool ainda conseguiu ter um jogador expulso, o que era total desvantagem para o clube, mas mesmo assim eles conseguiram ir atrás do placar, conseguiram a virada e o jogo terminou em 2-1 e 3 pontos na conta do grande time da Inglaterra. O Liverpool com certeza vai morder muito por esse título, não vai deixar o Manchester City ganhar ele fácil. E se não for o Manchester City, com toda certeza eu apostaria minhas fichas no Liverpool para ser campeão. Para mim, eu não consigo ver um time sem ser o City ou o Liverpool sendo campeão da Premier League essa temporada. São os dois times ingleses que vêm dominando aí nos últimos anos. São os dois times ingleses mais fortes e que têm técnicos incríveis. Inclusive, eu acho que Manchester City e Liverpool vai ser um baita jogo quando acontecer, tá? Bom, o Liverpool vem muito bem na temporada, com certeza fica no G4, com certeza volta para a Champions. E o Liverpool tem aí uma grande jornada se quiser ser campeão, mas uma vantagem deles é que eles não estão na Champions, então eles têm um foco a mais ali que o Manchester City vai acabar tendo que dividir, o que significa que o Liverpool pode ter muita sorte essa temporada e pode buscar esse título porque o Manchester City pode poupar em alguns jogos. Agora vamos falar de outro time que pode morder esse título, apesar de eu achar que não vai, que é o Arsenal. Para ser sincero, até aqui eu acho a temporada do Arsenal sim boa, mas eu acho que o time vem oscilando muito na temporada. Afinal, o time ganha alguns jogos com soberania e acaba empatando jogos que pareciam até mais fáceis. O time inclusive estreou na Champions goleando o PSV por 4-0 e soma 14 pontos de 18 possíveis na Premier League.
tá na cola dos dois times de cima. Só que esses 4 pontos perdidos foram pontos muito importantes de empates que eles tomaram em casa. Então, assim, o Arsenal acaba dando uns tropeços aí que, se quiser ser campeão, não pode dar. Afinal, a temporada passada tá aí para provar que tropeçar na Premier League é pedir para perder o título. Até porque, temporadas atrás, os dois times ali de cima chegaram a 100 pontos. Então, assim, Premier League não dá para ficar perdendo pontos e o Arsenal precisa corrigir esses tropeços que ele dá se quiser sonhar com títulos essa temporada. Eu particularmente não acredito que o Arsenal vá ser campeão da Premier League, como eu já disse, ou é City ou é Liverpool na minha visão, mas eu acho que o Arsenal com certeza vai pegar G4 e vai conseguir uma vaga na próxima Champions, e pelo começo de temporada que vem fazendo, com certeza vai passar em primeiro no grupo que eles estão na Champions também. Falando em Champions, vamos falar do time que não está nessa Champions e que se continuar do jeito que está não vai conseguir jogar nem a próxima, que é o Chelsea. E meu Deus do céu, Chelsea, o que está acontecendo? O time que mais investiu nessa janela, o time gastou 400 milhões em contratações, do ano passado para cá são 1 bilhão em contratações, e o time está abaixo do 10º colocado na Premier League, não está ganhando de ninguém, inclusive ganhou um jogo só na Premier League, que foi do Luton Town, que com todo respeito, mas se não ganhasse esse jogo também, não ganhava de quem? Então assim, o começo do Chelsea é horrível, é tenebroso, não sei falar o que está acontecendo com o Chelsea, que há 2 temporadas atrás estava ganhando uma Champions e agora está aí, não consegue nem pegar quinto, sexto, sétimo lugar de Premier League. É bizarro o que está acontecendo com o Chelsea. E se quiser sonhar com jogar Champions ou até uma Conference League, vai ter que melhorar muito, porque não está jogando futebol, está só entrando em campo e olhe lá. Inclusive, um pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu vi uma notícia que o Chelsea já espera a próxima janela de transferência para colocar mais dinheiro ainda, investir e trazer mais jogadores. E tipo, gente, organiza essa casinha, só gastar dinheiro que nem um idiota não funciona. Precisa gastar dinheiro do jeito certo, trazer jogador bom, trazer jogador para posição carente e contratar direito. O Chelsea gastou muito dinheiro com jogadores que, com todo respeito, não fazem sentido ter gastado dinheiro com esses caras. Eu não vou me aprofundar muito, pois eu já falei muito mal do Chelsea no vídeo que eu falei sobre a janela de transferências. Inclusive, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Mas, com todo o respeito, a temporada do Chelsea é horrível e se quiser sonhar em pelo menos não ser rebaixado, precisa começar a jogar um pouquinho de bola. Porque, sinceramente, esse Chelsea aí vai brigar por rebaixamento se continuar como tá. E falando em estar mal, eu tenho que comentar sobre o Manchester United. São apenas 9 pontos de 18 possíveis, ou seja, o Manchester United ganhou metade dos seus jogos e perdeu a outra metade, o que só mostra como esse time vem oscilando. A temporada do Manchester United não é nem perto do que eu imaginava, porque eu realmente achei que o United ia ter uma evolução da temporada passada para cá. Um time que conseguiu pegar G4 e agora eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir pegar uma vaga na Champions se continuar como tá. Sinceramente, do jeito que tá, é arriscado até perder uma vaga na mata-mata da Champions nessa temporada. Então, precisa arrumar um pouco a casinha. O maior problema do Manchester United, aparentemente, é no vestiário. O Ten Hag tá tendo discussão com alguns jogadores. Os jogadores não estão compactuando com a ideia do Ten Hag. E assim, um time é composto por um técnico e jogadores. Eles precisam se unir e fazer tudo certinho. Se os jogadores não estiverem compactuados com a ideia do técnico, se o técnico ficar falando mal dos caras em entrevista, não dá certo. A gente vê muitos treinadores por aí que falam mal dos seus jogadores e, cara, não tem como dar certo. Seus jogadores são a sua equipe. Se eles não jogarem do jeito certo, se eles não tiverem a vontade, não vai render. O Ten Hag precisa parar de falar mal desses caras nas entrevistas. Falar pelas costas, eu falo mal de tanta gente pelas costas, é só fazer isso, cara. Não precisa falar pro mundo inteiro ouvir. E é óbvio que o maior problema em cima dessa discussão é, claro, a situação do Sancho. Ele falou mal do Sancho em entrevista abertamente pro mundo inteiro ouvir. E, obviamente, o Sancho não gostou e os jogadores que estão lá não gostaram. Afinal, tem jogadores ali que são amigos do Sancho. Eles estão todo dia juntos. Então, acaba criando um clima meio ruim dentro do clube que afeta, assim, dentro de campo. Às vezes não é nem questão dos jogadores fazer corpo mole. Às vezes o jogador só fica desanimado. E o jogador desanimado não vai render a mesma coisa que um jogador que está se sentindo no auge. Inclusive, eu não garanto que o Manchester United termine a temporada com o Ten Hag depois dessas discussões e dessas tretas todas que está tendo. E se continuar com ele, precisa melhorar muito, precisa resolver esses problemas, porque senão talvez nem Europa League pegue. O Manchester United tem time para pegar G4 na Premier League, para brigar ali em cima, e não está rendendo futebol para isso, mas deveria estar. O Manchester United vem oscilando muito. Na Champions, apesar do resultado ter sido um 4-3, um jogo que teoricamente foi um placar equilibrado, né? Todo mundo fez muitos gols,
Mas o Bayern praticamente dominou o jogo. Depois que o Bayern abriu o placar, não tinha Manchester United em campo, só dava Bayern. O Bayern foi muito superior naquele jogo, na minha visão, tá? Eu acho que o United precisa melhorar muita coisa se quiser sonhar com pelo menos chegar longe na Champions ou um G4 na Premier League. Eu não tô nem falando de título, eu tô falando de vaga em campeonatos europeus. E vamos falar agora de um time que eu falei que eu não ia comentar no vídeo das janelas de transferência, mas eu vou ser obrigado a falar aqui, que é o Tottenham. Porque o começo do Tottenham vem me agradando bem, eu acho que o Tottenham tá bem, e eu fico até surpreso com o Tottenham tá jogando bem, mesmo tendo perdido o Kane. Assim como o Arsenal, são 14 jogos de 18 disputados, mas são tropeços um pouco mais aceitáveis pelos times que pegaram. Um dos tropeços, inclusive, foi contra o Arsenal. São 15 gols marcados e 7 gols sofridos. O Tottenham sempre tomou muitos gols, mas me surpreende eles estarem com um saldo muito positivo de gols, mesmo tendo perdido o Kane. Eu achei que o time ia cair muito ofensivamente. Mas vem me agradando esse Tottenham e, bom, eu acredito que dessa vez pelo menos uma vaga em campeonatos europeus esse clube consiga. E para terminar o nosso passeio pela Inglaterra, eu preciso falar do Newcastle, que, na minha visão, talvez eu seja polêmico em falar isso, talvez eu esteja até zicando, mas eu acho que o Newcastle começou a temporada bem abaixo do que eu esperava. Eu esperava mais desse Newcastle. Tudo bem, perderam alguns jogos ali que... Tudo bem, perder para o Manchester City não é algo horrível. Mas, por exemplo, o jogo contra o Liverpool, um jogo que você abre 1-0 e você acaba tropeçando, mesmo com a vantagem no placar, e o seu time rival tendo com um jogador a menos, cara, isso é bizarro. É bizarro o Newcastle ter tomado essa virada. Perdeu para o Manchester City e, assim, parece que está começando a se encaixar. Na Champions League, na estreia, apesar do empate fora de casa, o Newcastle foi totalmente dominado. O Milan não fez o gol porque o goleiro foi o melhor da partida, na minha opinião. Eu não acho que o Leão foi o melhor da partida, como a UEFA colocou. Mas assim, o Milan deu 18, 19, 20 finalizações. O Milan toda hora estava no ataque. O meio-campo do Newcastle, que na minha visão é melhor do que o do Milan, em questão de nomes, em questão de peças, não conseguia trocar passes. Então, assim, o Newcastle vem aí oscilando. Eu acho que é um bom time. Eu acho que vai brigar aí por vaga na Champions. No mínimo, uma Europa League esse clube pega. Mas assim, precisa melhorar, principalmente se quiser passar pro mata-mata. Mas a gente tá falando aqui de grupo da morte, o Newcastle precisa melhorar muito se quiser eliminar o PSG, Milan e Borussia, tá? Esse clube não vem me agradando no começo de temporada, porque eu espero mais do Newcastle e torço pro time do Novo Castelo se encontrar, o que inclusive parece que tá começando a acontecer, parece que o time tá começando a se encaixar. Inclusive na última rodada fez um 8-0, mas isso não é o suficiente para apagar alguns resultados negativos que teve ali no começo da temporada. Falando em Milan, falando em grupo da morte, vamos falar da Itália. Mas eu não vou começar falando do Milan e nem da Inter, eu quero começar falando da Roma, que me surpreendeu demais negativamente. A Roma vem péssima para a temporada, praticamente não somou pontos, está perdendo para todo mundo que vê pela frente, tá doando pontos no campeonato, e assim, a gente está falando de um time que trouxe Lukaku e Renato Sanches para jogar com Dybala, Abraham, Belotti, então assim, o elenco da Roma é muito bom para estar brigando lá embaixo da tabela. A Roma não está nem entre os 10 primeiros do campeonato. Inclusive, perdeu esse jogo nessa quinta-feira. Inclusive, quando eu estava escrevendo esse roteiro, não tinha acontecido esse jogo. Mas eu tenho que falar, gente, a Roma não está pontuando no campeonato. A Roma está péssima. Para um time que eu achava que iria brigar por G4 ou no mínimo uma vaga de Europa League no campeonato italiano, a Roma tem um campeonato horrível. A pontuação da Roma é baixíssima. Inclusive, a informação aqui para vocês. A Roma, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é 16º colocado, pertinho ali da zona de rebaixamento e só tem 5 pontos no campeonato. Para um time com o elenco que tem, o que se esperava da Roma é no mínimo uma vaga em campeonato europeu novamente, no mínimo uma Europa League ali, mas assim, vem bem abaixo do que se espera. O time que vem me surpreendendo positivamente no campeonato italiano é a Juventus. Assim, a Juventus só tem o campeonato italiano para jogar, obviamente, então assim, é mais que obrigação brigar ali no topo de tabela. Eu acredito que a Juventus vai brigar por título, talvez vá morder, apesar de eu não achar que ela é tão favorita quanto o Inter e Milan. Mas o campeonato da Juventus é bom, apesar de ter tomado um 4-2 do Sassuolo esses tempos atrás. Vem subindo ali em cima, jogando bem, tá brigando ali no topo da tabela, só tá atrás de Milan e Inter. Então, assim, é um começo interessante da Juventus, que provavelmente vai brigar aí por esse título da Itália. Afinal, é o único título que eles têm para disputar.
Em compensação, se a Juventus vem me agradando muito, outro time italiano que não vem me agradando é o Napoli, que é o atual campeão, mas não vem rendendo metade do que se esperava. Para um time que é o atual campeão, se esperava que o Napoli fosse no mínimo brigar para defender o seu título, e não é isso que vem acontecendo. Inclusive, o time do Napoli manteve a base daquele time que foi campeão. Eles têm o Osimhen, têm o Kvara ainda e não estão conseguindo render. O campeonato deles é péssimo comparado ao início de campeonato passado. O time vem perdendo muitos pontos bestas e essa semana, inclusive, deu para ver que o clima lá dentro não é dos melhores. Teve uma treta entre o Osimhen lá, porque por algum motivo o estagiário que cuida das redes sociais do Napoli resolveu postar um vídeo zoando um pênalti perdido, o jogador não gostou, o jogador não gostou de ser substituído, brigou com o técnico, chegou não cumprimentando ninguém. Complicado, e se você quiser entender um pouco mais disso, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar da tela, o link do vídeo que eu explico um pouco mais essa situação do Osimhen, mas isso claramente vem afetando o clube também, a situação lá dentro não é das melhores, e o Kvara também não vem rendendo metade do que ele rendeu na temporada passada. O Kvara precisa se encontrar, o Osimhen precisa no mínimo ali começar a ficar mais agradável no vestiário, o time precisa formar aquela união de novo, se o Napoli quiser brigar ali em cima da tabela, senão talvez nem Champions pegue na próxima temporada. É um time que vem oscilando muito e o campeonato italiano vem crescendo. Então, assim, qualquer vacilo, alguém vai tomar a vaga deles no G4. Tem muitos times na campeonato da Itália que querem brigar ali em cima e eles precisam ficar muito atentos se eles quiserem brigar por título de novo ou no mínimo uma vaga por Champions. Eles já estão bem abaixo dos líderes e tropeçando em jogos que eram para eles golearem, fazerem a festa. E bom, se o Napoli, que é o atual campeão, não vem me agradando, vamos falar sobre o time que, na minha visão, vem sendo o time que se mostra favorito a ser campeão italiano de novo, que é a Internazionale. Apesar da derrota para o Sassuolo nesse meio de semana e o tropeço na Champions empatando com o Real Sociedad, o começo da Internazionale no campeonato italiano é bom, é interessante. São 15 pontos de 18 que eles podiam somar, inclusive ganharam do maior rival, o Milan, por 5-1, que inclusive ainda dói. Era um jogo que valia a liderança direta, golearam o Milan e, bom, isso aumenta a moral de qualquer time, ganhar do seu maior rival, inclusive de goleada, pô, moral lá em cima. Então, assim, o começo da Internacional é muito bom. Defensivamente, só foi começar a tomar gol no campeonato lá pro quarto jogo. E só tomaram 3 gols em 6 jogos no campeonato, ou seja, assim como o Manchester City, a Inter de Milão tem uma média de tomar um gol a cada 2 jogos só. Como eu disse, começou o campeonato 3 jogos ganhando sem tomar gols. Então, assim, o começo da Internacional é muito bom. Para um time que foi vice-campeão da última Champions, eles vêm demonstrando uma evolução e podem aí brigar não só para ser campeão italiano, como para eliminar um bom time aí na Champions League, tá? Olho nessa Inter. Inclusive, a média de gols da Inter no campeonato é de 2,5 gols por jogo. É uma média muito alta, é uma média muito boa. Óbvio, fez a goleada ali no Milan e na Fiorentina, que sobe a média lá em cima. Mas é um começo de temporada muito bom da Internacional e que com certeza vem aí para brigar pelo título, tá? E para terminar de falar da Itália, obviamente eu tenho que babar ovo do Milan. Mas infelizmente eu não vou babar o ovo do Milan dessa vez. Eu comecei muito iludido com a temporada do Milan, eu confesso. Começou muito bem, ganhando seus 3 jogos. E quando foi jogar com a Inter, eu pensei, vamos finalmente ganhar dos caras. E o Milan me toma 5-1 no lombo, meu Deus do céu! É difícil torcer pro Milan, gente. Se você algum dia cogitar torcer pro Milan, não torça, é difícil. Inclusive o jogo com o Newcastle do Milan também. Como eu disse quando eu falei do Newcastle, o Milan foi superior em vários momentos. Mas o Milan não conseguiu fazer gol e empatar em casa com o time do nível do Newcastle é ruim. Depois a gente tem que jogar com eles lá na Inglaterra. A gente tem que fazer o placar em casa. Então, assim, teve esses tropeços, parece que tá se reencontrando de novo. Vai jogar contra a Lazio, mais ou menos no horário que eu vou postar esse vídeo. Tá empatado com a Inter em pontuação no campeonato italiano, ali na liderança, vice primeiro colocado, com 15 pontos cada, mas a Inter ali tem a vantagem do confronto direto e por isso ela é líder do campeonato, além de ter a vantagem nos gols, né? Afinal, o Milan tomou 5 gols e aí o saldo acaba ficando ruim. Mas o começo da temporada do Milan não é ruim, acho que vai brigar por título italiano, mas se eu tava no hype para essa temporada, o Milan me deu uma desanimada com aquela goleada que tomou da Inter. Mas tem aí minha fé de que o Milan vai se recuperar, vai começar a jogar bem. Com certeza vai pegar vaga na próxima Champions League, vai brigar para passar da fase de grupos, vai brigar para ser campeão, acredito eu. Mas o Milan, assim como temporada passada, vem oscilando em momentos que não se pode oscilar.
Mas boa sorte pro meu Milan e aquele 5-1 ainda dói, vai demorar para me esquecer. Inclusive o Milan precisa ajeitar a defesa, eu não aguento mais tomar gol bobo todo jogo. Então, por favor, Milan, ajusta essa defesa, porque o ataque, apesar de não ter sido efetivo contra o Newcastle, nos dois jogos está conseguindo fazer seus golzinhos e ser efetivo. E bora falar um pouquinho agora dos times da Espanha. Vou começar com o Real Madrid, porque esses dias eu vi uns doidos falando que o começo da temporada do Real Madrid era péssimo, era horrível, que o Real Madrid era o pior Real Madrid dos últimos anos e eu discordo, tá? Eu não concordo com isso. Eu acho que o Real Madrid vem sim oscilando um pouco em alguns momentos. O Real Madrid tomou um 3-1 do Atlético de Madrid. O Real Madrid vem sofrendo muito para ganhar alguns jogos que teoricamente era para ser mais fácil. Eu esperava um Real Madrid um pouco mais avassalador, fazendo mais gols nos jogos. E óbvio, o jogo na Champions foi uma dificuldade absurda para conseguir fazer o gol. Foi fazer o gol no finalzinho do jogo. Ganhou só de 1-0 do União Berlim e a galera esperava que o Real Madrid ia golear. Gente, primeiramente, o União Berlim é um time com uma defesa muito ajustada. Você estava subestimando muito o time alemão, tá? Mas o Real Madrid vem bem, tá? Eu acho assim, o Real Madrid sente um pouco de falta de um centroavante. Eu acho que ainda não conseguiu suprir a saída do Benzema. Inclusive, o Real Madrid tá jogando sem um centroavante no seu esquema, é um 4-4-2. E é difícil você acostumar com o esquema novo, sendo que o Real Madrid joga há anos naquele esquema que se baseia no seu centroavante. Fazia anos que o Real Madrid vinha jogando em prol do centroavante, em prol do Benzema. E como não trouxe um centroavante, eles estão acostumando a jogar de uma forma diferente. E fora que o Vini se machucou, e o Vini é o protagonista do Real Madrid atualmente. Então, acaba afetando, afinal também, o esquema favorecia um pouco mais os pontas, as jogadas dos pontas, e sem o Vinícius Júnior, cai muito algumas jogadas individuais do Real Madrid, de dribles, de velocidade, de arrancadas, que o Vinícius Júnior tinha. Inclusive, eu acho que o Vinícius Júnior teria sido uma peça fundamental, por exemplo, contra o União Berlim, afinal é um time muito sólido defensivamente. E o que se faltou no Real Madrid ali foi talvez um jogador como o Vini com jogadas boas de 1 contra 1, uma jogada de velocidade ali, ou até uma finalização de fora da área, que apesar dele não ser o melhor cobrador de fora da área, ele ainda tem aí as suas finalizações de fora da área que às vezes entram. Inclusive um gol contra o Manchester City na última Champions. Fora também que o Real Madrid sofreu com a lesão de um jogador que eles contrataram e eles tinham uma grande esperança, que foi o Arda Güler, que tá fazendo cosplay de Marco Reus, tá machucado, machucou de novo, e é um jogador que o Real Madrid pensava em contar, então é um jogador que poderia estar rendendo e nem tá jogando. Mas vamos aproveitar aqui para babar um pouco do ovo do Bellingham, que tá jogando muito, tá fazendo uma temporada absurda pelo Real Madrid, não sentiu a pressão de jogar no maior clube da Europa. O Real tem 18 pontos de 21 disputados na La Liga, perdeu só para o Atlético de Madrid, fez 13 gols e tomou apenas 6 no campeonato. Vai pegar o Girona aí, que por incrível que pareça tá brigando ali em cima no Campeonato Espanhol. E tem total chance até de assumir a liderança nessa rodada. Então, assim, eu não acho que a temporada do Real Madrid tenha começado tão ruim. Talvez a turma esteja um pouco mal acostumada e achava que o Real Madrid tinha que golear todo mundo, mas tá ganhando e mesmo com essa mudança de esquema, mesmo jogando sem um centroavante, vem ganhando seus jogos e vem agradando, com o Bellingham sendo aí o jogador que mais vem se destacando aí nesse começo do Real Madrid. Vamos falar do Barcelona, que começou o Campeonato Espanhol também voando, tá muito bem o time espanhol e tá com um ataque muito bom, só que para mim vem oscilando um pouco na defesa. O Barcelona, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é o atual líder da competição, tem média de 2 gols por jogo, mas tem uma média de sofrer um gol por jogo. Então, assim, é uma média ruim defensivamente do Barcelona. E eu acho que tem que ajeitar a casinha aí, tá? O Barcelona tem um elenco muito bom e tem peças para melhorar essa defesa para poder não sofrer tantos gols, porque o ataque do Barcelona tá muito bom. Se ajeitar a defesa, esse time, além de brigar pelo Campeonato Espanhol, pode brigar por uma Champions League, tá? Ele vem correspondendo às expectativas da galera que coloca o Barcelona como um time que vai brigar por título de Champions League essa temporada. Inclusive o João Félix e o Cancelo chegaram no Barcelona jogando muito, eles estão voando. Então, assim, todas as contratações do Barcelona estão sendo bem importantes para o clube. Volto a dizer, foi uma janela incrível do Barcelona e vem correspondendo até acima do que se esperava do Barcelona para a temporada. E aproveitando que eu falei do João Félix, vamos falar do clube que ele estava jogando há pouco tempo atrás, que é o Atlético de Madrid. Para ser sincero, eu não sei o que eu acho do Atlético de Madrid. Em um momento tá fazendo 7-0 no Raio Vallecano e ganhando de 3-1 do Real Madrid. Mas ao mesmo tempo que eles têm esses placares incríveis, eles tomam 3-0 do Valência e tomam um empate no último minuto no jogo de Champions League,
sofrendo um gol para um goleiro. Então, assim, como explicar o Atlético de Madrid, principalmente em Champions? Tomar um gol de goleiro, velho. Inclusive o goleiro usa 94, foi gols 94, foi tudo predestinado. Incrível. Pra ser sincero, é difícil deduzir como vai ser a temporada do Atlético de Madrid, porque eles oscilam muito. Eu não sei dizer se eles estão bem, se eles estão mal. Um momento eles ganham, outro momento eles perdem. Eu não sei falar. Pra mim, a única certeza é que vão pegar um G4 ali no Campeonato Espanhol. Mas o Campeonato Espanhol normalmente sempre tem Real, Barça e Atlético ali e não tem muito o que se debater. Esses três sempre vão pegar G4. Na Champions League eu não espero muito. Eu acho que vai cair cedo como sempre. Eu tinha uma expectativa maior nesse Atlético de Madrid. Eu achei que ia brigar um pouco mais lá em cima, incomodar um pouco mais o Barça e o Real Madrid. Eu não achei que na sexta rodada do Campeonato Espanhol o time que ia estar incomodando mais lá em cima seria o Girona e não o Atlético de Madrid. Mas é um time que eu tenho uma expectativa boa na La Liga, mas na Champions League eu acho que cai cedo. Mas vamos ver aí como que vai ser essa temporada do Atlético de Madrid, que até o momento não me faz saber o que eu espero deles. Bom, galera, infelizmente, para o vídeo não ficar muito longo e ficar muito maçante para vocês, eu vou deixar de falar um pouco de alguns clubes, tá? Eu só adianto que eu acho que o Bayern começou muito bem a temporada, são 13 pontos de 15 disputados, um ataque avassalador, o Harry Kane vem correspondendo às expectativas. O Leverkusen vem me agradando muito no campeonato alemão, é uma surpresa. Se eu achava que o Leipzig e o Borussia iam brigar com o Bayern pelo título, o Bayern Leverkusen vem aí mostrando que também vai. Mas se vocês quiserem, eu me aprofundo um pouco mais nesse assunto numa parte 2, tá? Mas de momento, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou comentar sobre os clubes da Alemanha, nem sobre o PSG, que é o único clube da França que vale a pena comentar, e nem sobre os clubes portugueses. Mas se vocês quiserem, se esse vídeo for positivo, eu gravo uma parte 2 falando dos clubes da Alemanha, dos clubes da França e dos clubes de Portugal, até dos clubes da Arábia, se precisar, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o seu like, comenta aqui sobre o que você achou do começo desses clubes que eu mencionei aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até aqui. Tamo junto.